Oi, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Nas últimas votações antes do segundo turno, deputados aprovam duas medidas provisórias. Uma cria cargos na área de segurança pública e a outra trata de ajuda financeira para as Santas Casas. E na sessão do Congresso Nacional foi derrubado o veto que impedia o aumento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde. O valor sobe de R$ 1.014 para R$ 1.250 a partir do ano que vem. E você vai ver também. Fazer seguro de carro com valor bem mais em conta é um negócio das cooperativas de proteção veicular. Mas um projeto de lei que equipara essas associações às seguradoras veiculares, aprovado numa comissão especial aqui da Câmara, pode dificultar a oferta desses serviços alternativos. Será que as constituições precisam ter prazo de validade ou é melhor que durem mais tempo? Esse é o tema da última reportagem de uma série da TV Câmara sobre os 30 anos da Constituição de 88. Na semana que passou, deputados e senadores derrubaram um veto do presidente Temer que impedia o aumento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde. A partir do ano que vem, o valor sobe de R$ 1.014 para R$ 1.250. No plenário da Câmara, duas medidas provisórias foram aprovadas. Uma delas, que cria 164 cargos comissionados no Ministério da Segurança Pública, foi aprovada na Câmara e, como corria o risco de perder a validade, também foi aprovada no Senado. Dini Moraes mostra como foi. O plenário da Câmara voltou a ter votações depois de 6 semanas sem deliberações por causa das eleições. A primeira medida provisória a entrar em debate foi a que cria 164 cargos em comissão para o Ministério de Segurança Pública, criado em fevereiro. São cargos de livre nomeação, ou seja, podem ser ocupados por servidores concursados ou por pessoas sem vínculo com a administração pública federal. O impacto é de R$ 53 milhões até o fim de 2020. O mínimo que eu peço nesse momento, senhores deputados, é que se faça ao menos essa votação nominal, que a gente tenha a perspectiva de saber quem está concordando com a criação de cargos ou não. O Brasil está quebrado, ninguém aguenta mais. Apesar da posição contrária do PDT com relação à criação de cargos, encaminhamos no sentido de aprovar essa medida provisória, dada a relevância da matéria. O plenário discutiu também a medida provisória que permite o uso dos recursos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para financiar a dívida de hospitais sem fins lucrativos, como as Santas Casas. Os empréstimos serão a juros mais baixos que os de mercado. Para ter acesso a esse financiamento, pelo menos 6 em cada 10 atendimentos feitos nesses hospitais devem ser gratuitos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. São mais de 1.700 hospitais filantrópicos nessa situação. Houve discordância, mas o texto principal foi aprovado com facilidade. São instituições filantrópicas, têm isenção de impostos por causa disso. Mas são instituições privadas. E estão em crise, mas elas têm uma função social. O que não se pode fazer é utilizar os recursos que são destinados a fazer a casa para o pobre do nosso país, para aqueles que estão morando em palafitas. É esses que serão e que têm que ser destinados os recursos do Fundo de Garantia, e não para pagar dívidas. Esta medida provisória, é evidente, não resolve todos os problemas das Santas Casas e hospitais filantrópicos, que só se muda com o novo financiamento do SUS. Mas sem elas, muitos hospitais fecharão as portas. Venha atender, senhores parlamentares, o trabalhador, a mãe do trabalhador, o filho do trabalhador, que quando bate no SUS, são as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, é que atendem gratuitamente, por um preço subsidiado. E, infelizmente, a tabela do SUS não é reajustada há quase 20 anos.
Mas a votação da medida provisória não foi concluída porque alguns partidos querem mudar trechos do texto. E isso ficou para a próxima sessão de votações da Câmara. Deputados e senadores derrubaram o veto do presidente Michel Temer, que impedia o reajuste salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Com isso, o aumento de mais de 50% no piso da categoria vai virar lei. Na prática, cerca de 400 mil profissionais deixarão de receber os atuais R$ 1.014 por mês e passarão a receber R$ 1.225 no ano que vem, R$ 1.400 em 2020 e R$ 1.550 mensais em 2021. Dezenas de agentes comunitários de saúde assistiam à sessão do Congresso Nacional na hora da votação. Todos os partidos se manifestaram favoráveis ao pedido da categoria, inclusive a liderança do governo. Nós vamos fazer justiça com a categoria que é tão importante na saúde pública, senador Garibaldi, do nosso país, que faz um trabalho preventivo, um trabalho visitando as famílias, de casa em casa, fazendo com que milhões de brasileiros não cheguem aos postos de saúde, não cheguem aos hospitais. São reajustes modestos, frente às inúmeras responsabilidades que os agentes comunitários de saúde e de endemia têm, a saber, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, combate às endemias, visitas a locais inóspitos. O veto ao reajuste foi mesmo derrubado por unanimidade. Se por um lado os agentes comunitários de saúde ganharam, por outro, perderam. É que foi mantido o veto ao trecho que dava continuidade aos reajustes salariais da categoria na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, a partir de 2022, esses profissionais deverão voltar a negociar. Deputados e senadores ainda mantiveram 8 vetos presidenciais sobre diversas propostas. Entre elas, a que previa cotas para distribuição de imigrantes pelos estados e a que perdoava as multas que caminhoneiros e transportadoras receberam por causa da greve realizada em maio deste ano. Outros 7 vetos presidenciais ainda vão terminar de ser votados na próxima sessão conjunta da Câmara e do Senado. Os senadores também aprovaram a medida provisória que trata da renegociação de dívidas rurais, já aprovada pelos deputados. O texto que seguiu para a sanção presidencial pode resultar em perdas de 17 bilhões de reais para a União, segundo o próprio Executivo. E ainda no Senado foi rejeitado o projeto que estabelecia regras para permitir a privatização de 6 distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras. Agora, há dúvidas sobre a situação das 4 empresas que foram vendidas desde que o projeto foi aprovado aqui na Câmara. O pacote de medidas que criava condições para a privatização de 6 empresas de energia do sistema Eletrobras foi rejeitado no Senado. O projeto, enviado pelo governo em junho, foi aprovado pela Câmara em julho. E nesse período foram vendidas as concessionárias do Piauí, Acre, Rondônia e Roraima. As concessionárias de Alagoas e do Amazonas teriam que ser vendidas até o final do ano. O Ministério do Planejamento afirmou em nota que a decisão coloca em risco a continuidade das operações das 2 empresas ainda não vendidas. E há também uma questão jurídica. Segundo alguns senadores, o resultado não afeta a situação das empresas já negociadas. Outros acreditam que o próximo governo terá a oportunidade de rever as privatizações. Na Câmara, a decisão dos senadores dividiu opiniões entre deputados do governo e da oposição. Foi uma grande vitória do povo brasileiro, a vitória da soberania nacional, do interesse do país, que é o setor energético brasileiro, que não pode ficar à mercê do interesse do lucro, precisa ficar a interesse das necessidades da população. A própria ANEEL admite que haveria, por exemplo, um impacto de 14% no aumento da energia. Imagina se o povo brasileiro suporta mais essa carga de insumos básicos que ele precisa para o seu dia a dia, sendo aumentado e tirando de um bolso de um trabalhador que está desempregado e que o salário vive sendo e que está achatado. Eu lamento que o Senado não tenha acompanhado a Câmara aprovando esse PL que iria resolver o problema do grande déficit que essas hidrelétricas estão trazendo
para o país. Portanto, essas concessionárias, elas realmente devem ser privatizadas, melhor dizendo, porque aí você tira um ônus muito grande da União e passa para a iniciativa privada poder torná-las eficientes e produtivas e, com isso, cumprir o seu papel, que é gerar energia para o nosso país. Uma das propostas que podem entrar na pauta do plenário após o segundo turno das eleições é o projeto de lei que altera as regras sobre licitações e contratos públicos. Esse projeto substitui a Lei de Licitações e Contratos de 1993, a Lei do Pregão de 2002 e o regime diferenciado de contratações usado nas obras da Copa e das Olimpíadas a partir de 2011. A comissão que trata do assunto já está com o trabalho adiantado, mas ainda não conseguiu votar o relatório. Parlamentares defendem que a votação aconteça ainda este ano. Toda compra ou contratação feita por órgãos públicos precisa seguir regras rigorosas, criadas para evitar fraudes. Essas regras estão em 3 leis que podem mudar se a Câmara aprovar uma proposta de uma comissão especial. O projeto já tem parecer do relator e está pronto para ser votado pela comissão. A proposta atualiza os limites para dispensa de licitação, que passam de R$ 8.000 para R$ 50.000 para compras e serviços e de R$ 15.000 para R$ 100.000 para obras e serviços de engenharia. Obriga todos os órgãos públicos federais, estaduais e municipais a divulgar as licitações num portal único na internet. E prevê ainda formação para os servidores ou empregados públicos que vão participar de comissões de licitação. Erros simples, apenas de forma, passam a ser corrigidos sem punição. O relator da matéria também pretende criar mecanismos para que a população acompanhe de perto e fiscalize as compras e contratações dos órgãos públicos e quer incentivar a participação de prestadores de serviço do próprio local. Grandes empreiteiras, por exemplo, que ganhem licitações e contratos para construções, contratem empresas daquela cidade onde passa a rodovia que vai ser construída ou qualquer obra nesse estilo. Quando nós tratamos de contratos que têm a ver com serviços, a mesma coisa. Serviços prestados por pessoas que moram naquela região que será contemplada pelo contrato estabelecido pelo Executivo. O objetivo do projeto de lei que altera as regras sobre licitações e contratos é garantir mais transparência e eficiência. O desafio é reduzir a burocracia e prevenir a corrupção ao mesmo tempo. São 135 propostas tramitando juntas na Câmara. A mais antiga é de 1995 e já foi discutida no Senado. A Comissão Especial da Câmara ainda não chegou a um acordo que atenda todos os setores envolvidos em poucos pontos. Por causa disso, foram apresentados 3 votos em separado. O deputado Evandro Roman apresentou um dos votos que modificam o texto do relator. Ele propõe elevar o valor para definir obras de grande vulto que têm mais exigências, como um seguro de 30% do valor do contrato, criado para garantir a conclusão da obra em caso de abandono pela construtora. O relator ele coloca como 100 milhões e eu falo que isso há distorções em questões regionais, eu coloco como 300 milhões de reais. Eu pego qualquer obra dentro do estado do Paraná hoje, lá rodoviária ou uma obra de um aeroporto, ela passa facilmente aí de 300 milhões de reais, então que ela fosse encarada como um grande monte a partir dos 300 milhões de reais. Entre os pontos que já tem acordo está a proibição de paralisar um contrato que tenha irregularidades se a conclusão dele for de interesse público. Os responsáveis terão a responsabilidade apurada e poderão ser punidos mesmo assim. Outra mudança prevista é que os órgãos de controle, como os tribunais de conta, tenham um prazo máximo para se manifestarem, evitando que projetos fiquem parados por muito tempo, o que também prejudica a população. O presidente do Conselho de Ética da Câmara, deputado Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia, instaurou o processo contra os deputados petistas Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, Vadi Damus, do Rio de Janeiro e Paulo Teixeira, de São Paulo, que pediram habeas corpus para libertar o ex-presidente Lula em julho passado. O PSL denunciou os deputados por má-fé, por apresentarem o pedido de soltura em um plantão judiciário.
O presidente do Conselho escolheu como relator do processo o deputado Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina. E devido à ausência dos relatores, o Conselho deixou de discutir os processos contra os deputados Nelson Meurer, do PP do Paraná, e Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal. Você vai ver daqui a pouco, aqui na Revista da Câmara. Fazer seguro de carro com valor bem mais em conta é um negócio das cooperativas de proteção veicular. Mas uma lei que equipara essas associações às seguradoras de automóveis, aprovada numa comissão especial da Câmara, pode dificultar a oferta desses serviços alternativos. Será que as constituições precisam ter prazo de validade ou é melhor que durem mais tempo? Esse é o tema da última reportagem da série da TV Câmara sobre os 30 anos da Constituição de 88. Eu volto já. Proteção veicular é um serviço oferecido por associações e cooperativas como alternativa mais em conta aos tradicionais seguros de carros. Mas um projeto de lei que equipara as cooperativas às seguradoras veiculares foi aprovado numa comissão especial da Câmara e pode dificultar a oferta desses serviços. A proteção veicular funciona assim. Você paga uma mensalidade e, em caso de sinistros como roubo, colisão ou quebra mecânica, todos os associados dividem os custos daquele sinistro. Uma alternativa que chega a ser 70% mais barata que o seguro convencional. Mas uma proposta aprovada numa comissão especial da Câmara determina que as associações automotivas serão obrigadas a operar com corretores de seguros credenciados e terão que operar sob a fiscalização da Superintendência de Seguros Privados. Além disso, os cooperados terão que ter algum vínculo entre si, como possuírem a mesma profissão, por exemplo. O presidente do Sindicato dos Corretores de Seguro do Distrito Federal diz que o consumidor precisa desconfiar de preços muito abaixo do mercado. Enquanto você muitas das vezes paga para uma companhia seguradora por um seguro de automóvel R$2.000, eles oferecem propostas tentadoras em torno de 10, 12 parcelas de R$50. Como que alguém pode garantir um patrimônio de R$30.000 ou R$50.000 a uma bagatela de R$500? Não existe isso. São essas ofertas que muitas das vezes atraem o público desinformado ou talvez acreditando que estivesse comprando um produto seguro. O diretor da Aprovec, que é uma associação veicular, diz que a maioria das instituições são confiáveis e que o nível de calote é baixíssimo. Ele reforça que essas associações são uma válvula de escape para aqueles que querem fugir dos preços altos dos seguros tradicionais. E afirma que o projeto foi aprovado por pressão dessas seguradoras e que a proposta vai inviabilizar as associações. A associação é um meio que nós conquistamos, nós brasileiros, nós proprietários de veículos, conquistamos esse benefício, né, juntamente mais ou menos igual o táxi e Uber. Então, assim, nós estamos conquistando e eles estão querendo tirar essa conquista nossa. O deputado Lucas Virgílio é o autor do projeto. Ele diz que as associações veiculares vendem seguros piratas e que atuam sem qualquer regulamentação. Ele defende que elas sejam proibidas de operar como seguradoras. Esse projeto hoje cria essas regras para as entidades de autogestão poderem fazer um mutualismo, um rateio para prevenção dos seus riscos patrimoniais somente. Não vão poder atuar no ramo de benefício, deixando esse ramo somente para as seguradoras, o ramo de seguro, por se tratar de algo muito mais complexo. A proposta agora será analisada pelo plenário da Câmara e, se aprovada, segue para o Senado. Em 1824, o fato histórico que marcava o país era a independência de Portugal. Em 1988, a volta da democracia depois de 2 décadas de ditadura militar. 2 momentos de um mesmo Brasil, 2 constituições, a primeira que tivemos e a atual. Será que as constituições precisam ter prazo de validade ou é melhor que elas durem mais tempo? Este é o tema da última reportagem da série sobre os 30 anos da Constituição de 88.
Na formação de um país, a passagem do tempo pode ser medida de muitas maneiras, por fatos marcantes, períodos difíceis ou viradas históricas. Quando a mudança é muito intensa, o relógio que marca uma nova era pode ser a Constituição. Constituições podem durar mais ou menos. A americana tem 231 anos, a francesa 60. No Japão, vigora uma Constituição de 71 anos. No México, 101 anos. Na Austrália, 117 anos. E aqui do lado, no Equador, a atual Constituição tem apenas 10 anos. Elas são fruto de uma determinada configuração política, institucional, social do país num determinado momento histórico. A duração de uma Carta Magna, a lei maior de um país, em geral depende das reviravoltas históricas, como revoluções e quebras da ordem institucional. Isso explica o fato de o Brasil já estar na 7ª Constituição, ou 8ª, se levarmos em conta a Emenda Constitucional de 1969, que reforçou o regime militar. Em cada ruptura nós temos a necessidade de uma nova ordem constitucional. Se rompe com o colonizador, temos a Constituição de 1824. Se rompe com a monarquia, temos 1891. Se rompe com o arranjo da Primeira República, 34. Se rompe com a democracia, 37. Se rompe com a ditadura do Estado Novo, 46. Há uma nova ruptura a partir de 64 com a ordem democrática, 67. Há o aprofundamento dessa ruptura, emenda 1 de 69. Aí nós vamos tendo gradativamente a conquista da democracia, que é uma ruptura com a ditadura que precedia. Aí temos 88. Até agora, a Constituição brasileira que mais durou foi também a primeira que tivemos, a de 1824, que nos definiu como país independente e durou 64 anos. Essa permanência pode ser explicada pelo fato de ser uma Constituição formadora, que estabeleceu os princípios gerais da nação recém-criada. Definiu, por exemplo, como funcionaria o poder legislativo num quadro de monarquia constitucional. E ela foi a Constituição responsável pela afirmação do Brasil como país independente, o que não é pouca coisa. Todos os outros países latino-americanos na época se pulverizaram. Uma elite muito organizada, após o processo de independência, percebe que para manter a estrutura da escravidão, para manter a estrutura de um Estado unitário, era necessária a figura de um imperador. Então o contexto é o contexto de como regulamentar essa nova monarquia, mas ao mesmo tempo num período mais novo. Então a Constituição de 1824 representa esse meio termo entre o novo e o antigo. É uma situação bem diferente da atual Constituição de 1988, que está completando 30 anos. Uma Carta Magna feita no calor das lutas pela redemocratização, depois de 20 anos de ditadura militar. Eu pertenço ao grupo que acha que a Constituição de 88 é uma Constituição prolixa e que isso não foi um acerto nosso, né? E que nós deveríamos ter tido a sabedoria de prever revisões constitucionais, ou fazer, que não precisava prever, revisões constitucionais a cada 10 anos e purificar ou depurar o texto constitucional do que é circunstancial. Ela tem condições de refletir a nossa sociedade, porque a Constituição ela nunca é fechada, ela é um projeto. E a nossa Constituição foi um projeto ambicioso. Agora, ela hoje é a Constituição que está num certo risco. Pela primeira vez, com um impeachment recente da Presidente da República, com a mudança no centro de poder, nós vemos muitos setores que estão hoje no poder dizendo que é preciso rever a Constituição de 88. Um certo consenso que existia quanto a 88 está um pouco ameaçado agora. O prédio do Congresso Nacional foi iluminado de rosa. A iniciativa faz parte do Outubro Rosa,
movimento mundial que chama a atenção da necessidade do diagnóstico precoce para a cura do câncer de mama. Este tipo de câncer é a maior causa de morte pela doença entre as mulheres de 40 a 69 anos, principalmente. O Instituto Nacional do Câncer estima que mais de 50 mil mulheres vão desenvolver a doença no Brasil este ano. A boa notícia é que 95% dos casos têm chances de cura se o diagnóstico for precoce. Foi o caso de Joana, que aos 30 anos descobriu a doença, iniciou o tratamento e se curou. O câncer, quando diagnosticado precocemente, tem 95% de chance de cura, então é muito grande. E essas campanhas vêm lembrar para as mulheres a importância delas cuidarem da saúde, fazerem os exames preventivos. A iluminação do Congresso marca o início das atividades de conscientização sobre a doença que vão ser realizadas na Câmara e no Senado neste mês de outubro. Além disso, o Congresso deve concluir a votação do projeto que oficializa a campanha do Outubro Rosa em todo o Brasil. O projeto já foi aprovado pela Câmara e aguarda a votação no plenário do Senado. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Tchau!